olha a disputa para. Nem, nem estaria. Então, bom dia a todos. A gente vai iniciar então o estudo desta noite. Ele está a cargo da Georgia, da Iobi Nunes. Georgia é trabalhadora do Grupo Espírita Meimei, em Angra dos Reis. Além disso, ela também faz parte do colegiado do G8 e está atuando em várias frentes da casa, né? É uma grande estudiosa, pesquisa muito, e ela sempre traz um estudo bastante conciso, bastante interessante, de acordo com as pesquisas que ela faz. Então, prazer em vê-la de novo, Georgia, a palavra é sua. Bom dia a todos. Muito obrigado pelas palavras aí, mas é uma responsabilidade enorme, né, que a tia Sônia colocou em minhas mãos, porque esse livro, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, ele é um livro até pequeno, relativamente pequeno, né, em termos de página, mas ele é um livro muito, muito, muito rico em vivências, em teoria e prática da doutrinação. Então, eu espero poder atender, né, pelo menos dentro daquilo que foi pedido, uma resenha, aí, um resumo desse livro, e que vocês também possam participar. E só quero fazer um comentário rapidinho, que eu já conversei com a Miriam, isso, que hoje, assim que terminar minha apresentação, eu não vou poder ficar, porque eu vou precisar ir ao Rio. Então, eu, né, dado o tempo e mais a questão do comentário, as considerações finais e qualquer outra coisa que precisa, eu depois vou precisar estar me ausentando. E como aqueles que já me conhecem, eu fui, né? Porque foi minha profissão. Professora a minha vida inteira, eu sou muito didática e eu sou muito de audiovisual. Apesar de não ter necessidade, mas eu gosto muito de preparar os slides, porque eu acho que, além das palavras, as imagens também nos ajudam com esse aprendizado. Então, eu vou pedir aí quem está coordenando a sala para deixar eu compartilhar, porque está desativado aqui o compartilhamento do participante, né? Então, para que eu possa compartilhar a pesquisa e o resumo que eu fiz. Vamos ver aqui, iniciando o compartilhamento. Isso. Então, vamos lá. O nosso trabalho, né, hoje é sobre esse livro, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. E aí, a figura do nosso saudoso e querido Hermínio, e ele traz, na verdade, essa frase no livro. Lamentar a desgraça, dizia Horace é apenas humano. Ignorá-la é divino. Aí resume um pouco essa questão, e eu achei isso aqui muito interessante, né, o slide, essa figura, e trouxe para a gente. Praticamente é isso aí que o livro tenta mostrar. Tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Então, se a gente lê o livro Diálogo com as Sombras, apoiado no Pentateuco, mas não leva para a prática, não vai ler o cardápio, querer matar a fome e ler o cardápio, né? Porque o que ele nos convida é, além de toda a parte doutrinária, de toda a parte de instrução que precisamos ter, ele nos traz também as vivências, né? Esse livro ele é recheado de experiências que ele... E só a título aí de comentário, Hermínio, ele nasceu em 5 de janeiro de 1920, em Volta Redonda, desencarnou em 8 de julho de 2013, nosso contemporâneo aí, né? Veio de uma família católica, eu achei muito interessante que ele contava que a sua mãe era uma mulher muito sensata e criou os filhos praticamente dentro da igreja. Mas a principal mensagem que ela deixou foi o respeito e a admiração pelo Cristo,
pelo Evangelho. E isso era o que mais interessava a ele. E a apresentação dessa obra, ela recebeu o título de Doutrinação e Desobsessão, e essa apresentação foi feita pelo então presidente da FEB, Francisco Thyssen, em 1979. E aí ela está dividida, conforme vocês estão vendo aí, a introdução, e mais quatro partes. Né? A primeira parte falando da instrumentação, a segunda parte falando das pessoas, a terceira parte falando do campo de trabalho e a quarta parte, técnicas e recursos. Muito bem. Esse livro ele é imprescindível, na verdade, para todos aqueles que trabalham com dialogação e mediunidade, né? Ele fica difícil, como eu falei no início, fazer um resumo dele, porque ele é riquíssimo. Então, assim, como a gente não tem como esgotar esse livro num único encontro, a gente recomenda que o livro seja lido, principalmente pelos grupos que trabalham nesse campo da mediunidade. E o Francisco, ele traz para a gente essa passagem aí, né, de Marcos, capítulo 5, versículo de 9 a 10. Qual é o teu nome? Indaga Jesus. Responde-lhe: meu nome é Legião, porque somos muitos. E lhe imploraram com insistência que não os mandasse para fora daquela região. Então, essa passagem, ela inicia a apresentação desse livro, Diálogo com as Sombras, né? A parte que Francisco, presidente da FEB, escreveu. Ela também é encontrada nos evangelhos de Mateus e de Lucas. E como vocês viram aí, descreve um homem possuído por muitos demônios, que se identificam como legião. E esse homem, ele vivia em túmulos, ele era extremamente violento. E Jesus, quando chegou lá naquela região dos Gadarenos, ele libertou esse homem. E essa foi a passagem que ele escolheu, né, para dar início a esse livro. E aí a gente lembra o seguinte: ele diz, você fala do Francisco, né? Ele diz o seguinte: é mais um extraordinário documentário ou cartilha de orientação no atendimento responsável e cristão da assistência espiritual em desobsessão. Na verdade, como reconhece o próprio autor, ele se referindo ao Hermínio, o segredo da doutrinação é o amor. E Hermínio alcançou, né, maior êxito em relação ao que se propôs, porque ele não fez literatura, ele apenas não reuniu palavras de uma forma bonita para apresentar. Ele não fez apenas literatura, porque o livro de Hermínio é vida, é compreensão, é ternura, é doação. E Diálogo com as Sombras é um livro doutrinariamente correto e constitui, então, portanto, essa prática muito valiosa do estudo dos serviços da desobsessão espírita. Muito bem. Dito isso, a gente vai entender agora que Hermínio disse que a prática mediúnica não é apenas aconselhável, como também é indispensável ao futuro da humanidade, né? Logo no início, ele deixa claro também para a gente, no início dessa obra, que nenhuma obra que se escreva, né, sobre o espiritismo em relação a qualquer prática, principalmente nessa prática aí, né, da qual ele está descrevendo nesse livro, vai ter valor se ela ficar isolada do Pentateuco. Então, ele deixa bem claro que tem que estar baseada, tem que estar apoiada nos 5 livros da codificação. Mas é claro que também ele coloca que a lista não vai terminar aí, né? Que há na literatura um acervo considerável e que constitui leitura obrigatória para todos que querem se aventurar, né, nesse campo, na verdade,
fazer um grupo, constituir um grupo para fazer um trabalho sério de atendimento aos necessitados. Então, ele vai citando várias obras ao longo dos capítulos. Vamos fazer alguns apontamentos em relação a isso. É muito interessante também a gente aproveitar essa fala aí do Herculano, onde ele diz, tá, que a doutrinação dos espíritos sofredores, inferiores e obsessores é uma necessidade social. É muito interessante a gente deixar isso claro. Então, para contextualizar todo esse trabalho, vamos lembrar alguma coisa, né? Que quando a gente desencarna, nós espíritos imortais que somos, nós seremos exatamente o que fomos ontem. Desencarnamos hoje. Estaremos desencarnados exatamente como estávamos quando encarnados. A gente não muda nada, né? A gente não melhora, a gente não piora de uma hora para outra, pelo simples fato da gente ter desencarnado. Então, se a gente quer melhorar, a gente sabe muito bem que a gente tem que trabalhar para isso, né? Colocar em ação os ensinamentos de Jesus. E quando a gente trabalha com dialogação, a gente pressupõe muitas vezes, né? E aí depois eu vou falar essa questão do termo doutrinação e dialogação, que existem, né? Discordâncias em relação a isso, mas de qualquer jeito é atendimento, precisa ser feito. Mas a gente pressupõe que a gente está lidando com um espírito sofredor. E estamos mesmo, né? No final das contas, estamos lidando mesmo com espíritos sofredores, espíritos desajustados, igualmente na nossa condição, na mesma condição que nós. E que ele é um irmão coitado, né? Ele não deixa de ser. Eu não estou aqui dizendo que não é, não estou aqui fazendo, apenas colocando uma situação que a gente pressupõe que são pobres coitados. Uhum. Estão em desajuste, fato. Estão completamente ao contrário das leis divinas, cometem erros gravíssimos, mas a gente tem que entender o seguinte: não é assim que ele se percebe. A gente entende que todos nós estamos num planeta de provas e expiações, a gente está aqui não é por acaso. Não achamos agora que porque estudamos a doutrina e somos santos, a gente sabe que não, tá? Mas esses espíritos que desencarnam, eles não têm muitas vezes essa visão de que são pobre coitado, não. Então, olha só, após o desencarne, como eu me comporto? Eu me comporto melhor ou pior? Tá? Eu encarnei. Então, eu estou melhor ou eu estou pior? A gente tem que entender que a gente acaba replicando no mundo espiritual todas as experiências da vida material. E com muito mais força aquelas da vida atual, né? Aí eu trouxe para a gente, então, uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando encarnada? Bom, resposta dos espíritos. Sim, além de outras de que não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, a gente não precisa ficar muito tempo falando sobre isso, porque isso é um conhecimento que todos nós temos, que a carne ela é um bloqueio para essa visão mais alargada, né? Para essa visão mais ampla. Mas a inteligência é um atributo, conforme os espíritos falaram para Kardec, que, no entanto, se manifesta mais livremente quando a gente não está na carne, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido que eles têm condições de saber exatamente porque tem uma visão mais ampliada de saber dos nossos pensamentos, né? Agora, estou falando no sentido de que o livro traz para a gente trabalhando num grupo mediúnico, né? Lidando com espíritos que, por não estarem mais encarnados, estão livres da carne, da prisão da carne, eles têm vamos dizer assim, uma visão muito mais ampliada e eles acabam
nos conhecendo também, até mesmo porque, conforme o livro traz várias vezes para a gente tem uma afinidade muito grande com esses irmãos pelo padrão vibratório, pela sintonia, pelas nossas imperfeições, por aquilo que a gente traz. Então, na verdade, né, se eu sou um espírito intelectualmente desenvolvido, porém, uma moral muito baixa, eu desencarno desse jeito e com as minhas percepções dilatadas, eu acabo, né, muitas vezes entrando num grupo, entrando numa sessão mediúnica desencarnado, às vezes me fazendo até de coitadinho, às vezes me fazendo de muito sofredor, mas não é assim que eu me vejo naquele momento, porém tenho capacidade de enganar, e aí o que que acontece? Entramos, às vezes, num diálogo, num debate, e acabamos nos perdendo, né? Então, ele está muito confortável naquela situação em que ele se encontra, está se sentindo bem naquele papel que ele está fazendo, continua com os mesmos padrões de comportamento, tanto intelectual quanto moral, com a capacidade dilatada, ele tem condições de viajar nos séculos, né? De nos conhecer de outras encarnações, e aí ele acaba fazendo um raio-x do nosso DNA moral, e você pensa que está, né, cheio de conhecimento, cheio de teoria, e ele, na verdade, está muito mais preparado do que a gente. Então, opa, quem é que está do outro lado? É alguém que precisa não muitas vezes de teoria, não no sentido de instruir, certo? Porque a gente sabe muito bem que a evolução ela se dá em duas vias, a intelectual e a moral, e aí na balança, como mostra, não é que a moral está elevada, não, é porque o peso da intelectual está maior, então a balança desce pela questão da intelectualidade, né? Somos muito mais desenvolvidos intelectualmente, então o peso é maior desse lado, e a moralidade ela vai ficando lá em cima, enquanto a gente não consegue também equilibrar esse prato, porque elas não marcham lado a lado. Porque nem sempre as pessoas mais preparadas intelectualmente são as mais moralizadas, né? Às vezes aquelas que são muito intelectualizadas se acham superiores e acabam diminuindo os outros muitas vezes. E nós podemos ser esses que seremos até diminuídos numa reunião mediúnica. Então, sabemos aí que o progresso moral e a inteligência são duas forças que só o tempo vai chegar a equilibrar, mas a gente, numa reunião mediúnica, precisa trabalhar. Então, e aí, olha só, esse desenho, né? O que que, lembrando que esse trabalho que vai nos dar o poder dentro de uma reunião mediúnica, segundo o livro, é o amor, a bondade, a compreensão. Nada de querer fazer debates intelectuais, porque a questão do debate intelectual pode muitas vezes nos derrotar nesse trabalho. Então, não é o debate intelectual que vai nos levar a ajudar um espírito desajustado que está se apresentando ali, né? E aí a gente tem esses alertas importantes. A gente precisa refletir dessa parte teórica, sabendo da responsabilidade do dialogador, que é imensa, do médium também, e às vezes o médium, conforme ele traz no livro, é muito levado assim ao animismo, a querer cuidar dos seus interesses próprios, enfim, ele vem trazendo no livro toda a responsabilidade do grupo que se reúne para fazer esse atendimento aos espíritos desajustados, principalmente quem trabalha com desobsessão. E aí, olha só, o que que dá ideia essa imagem para a gente, né? Um monte de pessoas interligadas, exatamente isso. O espírito que erra invariavelmente prejudica a mais alguém.
ou seja, aquele espírito que já vem, né, cometendo os erros nas encarnações, ele sempre vai estar prejudicando outras pessoas. E aí, os erros que cometemos acabam nos prendendo, e isso está também, né, a informação do livro, nos prendendo a uma cadeia de fatos e de seres que vão se estendendo pelo tempo afora. Por quê, gente? Porque nunca o drama de um espírito é apenas dele. Nunca um espírito está, né, naquela situação por conta própria. Ele sempre, sempre, sempre vai estar. Deixa eu botar aqui porque saiu. Aqui. Ele sempre, nesta vida, né, vai, ou em alguma outra anteriores, temos elos que nos ligam a outros seres e a outras dores. Porque, segundo Hermínio, a todos que erraram, nós sabemos que estamos ali também, junto com aquele grupo. Só que agora estamos encarnados, né? Então, ali nós temos o quê? Crentes ou descrentes, católicos ou protestantes, todos vêm em busca, vêm por um motivo. Há uma reunião, comparecem a uma reunião. Alguns querendo impor, querendo desestabilizar o grupo, outros querendo ajudar ou alguns outros espíritos que são seus companheiros, né? Sempre vai ter um envolvimento entre todos. Agora, a gente sabe muito bem que os que já atingiram patamares mais elevados vêm também para nos ajudar nessas reuniões, e aí a gente precisa estar também aberto a isso. Então, nós temos também mais uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu trouxe justamente para colaborar com esse entendimento do livro Diálogo com as Sombras. É a questão 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós? E o que os espíritos responderam? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz ideia mais justa das coisas do que o cego. Então, aqui, os espíritos foram bem claros, né? Quer uma comparação? Quer entender isso? Um homem, né, a gente encarnado, quem tem a visão, faz uma ideia mais justa das coisas, mais real do que o céu, né? Isso não é difícil da gente entender. Por exemplo, você vai trabalhar com uma pessoa cega. Eu, durante um tempo da minha vida, eu trabalhei numa escola de cegos e eu pude vivenciar essa situação. Como é que você trabalha a cor com cego? Principalmente aquele que nasceu cego ou que perdeu a visão muito cedo. Agora, você tem uma pessoa que vê, você fala, né, desde pequenininho ela aprende as cores, você fala, ó, vermelho, associa mentalmente o vermelho, porque ele enxerga o vermelho. Azul, ele enxerga o azul. Então é isso aí, ó. Do mesmo modo que aquele que vê faz uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Textura, né? Você tem coisas que você pode, vamos dizer assim, até exemplificar com um toque, né? Você vai falar de algo macio. O que que é macio para aquele? Aí você pega um algodão, mostra e tal, enfim. Mas tem coisas que você não consegue. Então é isso aí, né? Ele diz isso. Os espíritos veem o que não vedes. Logo apreciam as coisas diversamente do modo que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles, né? Então eles do lado de lá percebem a realidade como um homem que enxerga bem. E nós, do lado de cá, percebemos ainda como um cego. E no livro Vozes do Grande Além, Emmanuel nos traz esse trecho aí que eu separei, né? Para doutrinar com segurança, é necessário atender à sabedoria através do cérebro. Para transformar com êxito, é indispensável obedecer ao amor por intermédio do coração. Não basta, pois, o ensinamento. Imperioso sejamos nós mesmos a lição viva.
não nos limitemos desse modo aos méritos da palavra. Procuremos com o mesmo fervor as vantagens da ação. Então, Hermínio, assim como Emmanuel trouxe essa passagem aí para a gente, Hermínio, ele deixa bem claro para a gente o seguinte: a necessidade do estudo, porém, a necessidade também da sensibilidade, do amor, da empatia. São virtudes, né, que vão ajudar aquele que faz o trabalho de doutrinação, aquele que trabalha numa mesa mediúnica, a lidar com esses espíritos sofredores. Por quê? Porque o estudo aliado ao amor e ao exemplo de cada um são ingredientes importantes nesse trabalho. Por exemplo, já sabemos do amai-vos e instruí-vos, ou seja, precisamos nos instruir e também amar. A gente sabe que a palavra empolga, mas o exemplo ensina. O que nós somos? Exemplo ou pregação? Né? Ele deixa isso aí para a gente, né? Quer dizer, eu trouxe essas imagens dentro do que eu fui lendo no livro. Então, nós somos exemplo ou pregação? A gente apenas prega, por exemplo, eu quero que o outro aprenda, que o outro modifique, se transforme, então eu estou passando para o outro, quase que impondo que ele se transforme, mas eu continuo na mesma cor aí, ó. Eu estou pintando cada umzinho de vermelho, porque eu quero a transformação deles. A tinta está do meu lado, mas eu mesmo não me transformei. Então, o que que nós somos nesse trabalho? Nós somos exemplo ou pregação? Né? Então, aí a gente tem a pergunta 378 do livro O Consolador, onde o grupo, né, de Chico pergunta a Emmanuel isso aí. Que motivo a doutrinação e a evangelização nas reuniões espiritistas beneficiam igualmente os desencarnados? Se a estes seria mais justo o aproveitamento das lições recebidas no plano espiritual. Qual era a dúvida? Ora, se eles estão, né, desencarnados, por que não aprendam lá? Por que não tenham as aulas por lá e se modifiquem por lá? Vamos ver o que Emmanuel respondeu. Grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se por muito tempo incapazes de aprender as vibrações do plano espiritual superior, sendo, então, dessa maneira, né, Emmanuel explicando, conduzidas por seus guias e amigos que já estão redimidos, às reuniões fraternas do Espiritismo evangélico, onde se processam os dispositivos da lei e de cooperação e benefícios mútuos que regem os fenômenos da vida dos dois planos. Então, é muito mais fácil eles estarem conosco, exatamente porque ainda estamos com eles no caminho, do que atender aos ensinos superiores, né? Então, nós sabemos aí que esse mundo espiritual é povoado por seres que já foram homens e mulheres, como nós mesmos, encontrando-se em variados estágios de desenvolvimento moral, certo? Então, a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual. As leis universais já dizem para a gente que semelhante atrai semelhante. Então, ainda estamos nesses estágios inferiores da evolução e a gente se afina com maior facilidade com aqueles que também se acham perturbados por desequilíbrios de maior ou menor gravidade. É claro que a gente não fica à mercê totalmente desses espíritos perturbados ou perturbadores, né? A gente tem aqueles que olham por nós, que são companheiros de uma elevada categoria, que estão ali dispostos a nos ajudar, mas, é claro, eles não vão fazer por nós a tarefa que nos compete, nem nos livrar das nossas provações e muito menos impedir o nosso livre-arbítrio, e isso tudo está aí nesse livro. Então, a gente sabe que Hermínio traz para a gente critérios, né, para dialogarmos com os espíritos, e ele diz que o importante é que, ao iniciarmos o trato com esses espíritos desencarnados, como eu já falei,
estejamos com um mínimo de preparação, apoiada num mínimo de informação, que a prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância, né? Então, a gente sabe muito bem que são requisitos importantes, porque senão a gente corre o risco de cair em armadilhas que vão nos desestabilizar emocionalmente, inclusive até o nosso organismo, porque muitas vezes justamente pela falta de preparo e pela falta de um mínimo de informação, como ele coloca ali, um mínimo de informação, né? Vai acabar nos expondo a riscos imprevisíveis quando a gente é arrastado por essa mediunidade indisciplinada ou desgovernada, né? Então, a gente sabe muito bem que a formação de um grupo de ajuda e socorro aos desencarnados, que nesse trabalho é um trabalho em equipe, todos têm igual importância, e a coordenação vai ficar a cargo de um dirigente que, né, tenha uma autoridade moral e doutrinária muitas vezes melhor do que aqueles outros. Não que ele seja superior no sentido de se achar o melhor, mas tem mais caminhada, estuda mais, tem mais experiência, enfim. Porque a gente tem que entender que liderar um grupo desse é coordenar os esforços e não impor condições. E Hermínio, eu achei muito interessante, né, essa situação que ele colocou, que ele compara na formação desse grupo que está nascendo ali, que está, né, começando, que está sendo construído, ele compara ao nascimento de um filho. De que maneira, né? Planejamento. Tem que ter um planejamento. Você vai planejar o que aquele grupo precisa fazer, né? Você precisa estar preparado para a tarefa, você tem as responsabilidades que você tem que estar consciente, dos percalços, das lutas. Você também deseja formar aquele grupo e participar daquele grupo, assim como você deseja ter realmente esse filho? Você está disposto aos sacrifícios e renúncias que você precisa fazer a partir do momento que você se dispõe a essa tarefa? Você também está disposto ou está preparado para amar sem imposições ou recompensas? Fazer, não esperar, né, pela vaidade, o reconhecimento, mas você trabalhar sem saber, não, eu preciso cuidar desse filho, como eu preciso cuidar desse grupo. E qual a finalidade, né? Você quer receber esses, você quer formar esse grupo para quê? Você quer ter esse filho por quê, né? Você tem humildade suficiente para saber que hora você vai ser afrontado, que você vai receber aquilo que você não queria receber e entender que faz parte daquele processo? Você está disposto a se doar? Você tem consciência das dificuldades e dos obstáculos? Ou seja, ele faz no livro um trecho lá muito grande fazendo essa comparação e eu achei muito interessante isso, a formação de um grupo com a formação e nascimento de um filho, né? E selecionar os componentes do grupo e também entre aqueles que se comprometem com o quê? Ao estudo da doutrina espírita e à educação e harmonização da sua faculdade mediúnica, principalmente aqueles que têm a mediunidade desenvolvida, que vão trabalhar como médiuns, ao entendimento da responsabilidade para o trabalho que estão se propondo a fazer, com a qualidade do relacionamento pessoal entre todos, porque afinidade, respeito mútuo, entrosamento, bom entendimento entre todos é condição indispensável. Entendeu? São situações. Por que que ele fala muito a questão do estudo? Porque ele diz que a gente normalmente tem a tendência de julgar que sabemos muito mais do que a gente realmente sabe. Por exemplo, ele deu um exemplo. Ele dá um exemplo lá no livro. Leiam, por exemplo, o livro dos Espíritos, ou o livro dos Médiuns, ou qualquer obra
da codificação ou obras subsidiárias, né, que complementam lá o nosso estudo, leiam agora. Se cada um pegar um trecho e ler agora, de repente, nesse momento, vai ver alguma coisa que não conseguiu perceber numa leitura anterior, ou vai despertar uma outra ideia, ou vai fazer um link com uma outra situação. Por quê? Ele diz que normalmente a gente acaba se perdendo, que a nossa memória é falha, que a gente esquece as recomendações, as coisas que lemos no passado acaba, né, se perdendo, que a nossa mente, às vezes, durante um estudo, alguma coisa vai divagando, a gente desvia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar aquilo, e aí a gente acaba perdendo a atenção. Por isso que fala do estudo constante, da importância de estar sempre estudando, não é achar que chegou num ponto do estudo e, não preciso mais estudar, não, está tudo certo. E também, deixar claro aí, cada componente da equipe deve possuir um perfil ajustado às tarefas que vai desempenhar na reunião, né? Porque a gente não planeja, segundo ele, nenhum grupo para reformar o mundo, nem para conquistar todos os grandes espíritos que se debatem nas sombras. Os orientadores espirituais saberão exatamente o que fazer dessa reunião, desse grupo, porque esse planejamento, segundo ele, já é realizado no mundo espiritual. E a nós encarnados cabe o quê? Executar a tarefa dentro das nossas limitações, nos gestando o compromisso do amor fraterno, que não pode ser parcial, nem tem de ser total, tá? Então, a gente tem que estar atento a esses aspectos. E também ele vem falando do médium, ele fala um pouquinho do médium, do dirigente, ele vem falando, vai colocando. Eu destaquei alguns pontos. O médium, é uma pessoa que vai servir de intermediário, e ele diz, é interessante, né, que o médium, que é essa pessoa dotada dessas antenas psíquicas que vão estar nos colocando em relação com esse mundo espiritual, quer ele ou não, e muito mais do que aqueles que não dispõem da faculdade mediúnica desenvolvida, ele é um ser em liberdade condicional. Olha por que ele disse isso, né? Porque ele diz o seguinte, o médium, ele não é um ser que foi coroado, né, ou seja, aureolado pelo dom divino. Ele é um depositário desse dom e foi concedido a ele com confiança para um uso adequado. Então, o médium vai fazer uso dessa aptidão, e isso não significa que faz dele um privilegiado. Ele não está acima de ninguém na escala de valores, tá? A liberdade condicional, esse livramento condicional que ele tem, é um benefício, na verdade, vamos dizer assim, é, concedido àqueles que precisam cumprir a pena e foi estabelecido certas condições. Então, ele tem que provar que ele sabe fazer um bom uso dessa mediunidade. Então, ele tem que estar certo, que ele ainda muito pouco sabe, né, que todos nós muito pouco sabemos dessa faculdade humana, que toda humildade, todo respeito ainda serão poucos, e na hora da tarefa, ele é um simples trabalhador como outro qualquer, nem melhor, nem pior, nem inferior, nem superior. O doutrinador, que aí a gente tem, né, como também chamado dialogador, é interessante colocar que, apesar de Hermínio fazer um certo comentário sobre esse termo, doutrinador, mas fica a critério de cada grupo o termo que melhor se adequa ao serviço, e lembrando que o companheiro encarnado, cada um que trabalha na mediúnica, né, que vai estabelecer principalmente o diálogo, não tem muito a ensinar, como a gente já falou sobre a doutrina, não, tá? Porque a palavra, hoje em dia, alguns grupos não usam a palavra doutrinador, porque dá a ideia de que vai ensinar, instruir. E como eu já falei, como a gente já falou, que foi comentado, inclusive, é comentado no livro, às vezes eles sabem muito mais do que a gente, né? Então, a gente vai ensinar, vai doutrinar o quê? Então, num grupo mediúnico, o doutrinador se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados, necessitados de ajuda e esclarecimento,
Lembrando, ele deixa claro isso, que o confronto não é de inteligências nem de culturas, é de corações, de sentimentos. Conhecimento doutrinário é importante como base de sustentação. E também não vai ter bom doutrinador sem a colaboração e o apoio dos espíritos mais esclarecidos. O doutrinador, dialogador, ele pode ser destemido, ou seja, ele ser corajoso, mas sem ser temerário, sem ser ousado a ponto de ser imprudente, porque coragem não é a mesma coisa que imprudência, né? Então, a gente tem aqui que eles podem aparecer, por exemplo, numa reunião mediúnica e, de uma maneira grosseira, colocar uma fraqueza nossa. Por exemplo, ele pode chegar assim, ó, você não tem força para deixar o seu vício de fumar, como você que me obrigar a deixar de perseguir aquele que me prejudicou. Olha só. Então, aí é a hora que o doutrinador precisa estar preparado, porque ele toca na ferida ali do doutrinador, do dialogador. Ele fala: você não tem força para parar de fumar? Como é que você quer me obrigar, então, a parar de prejudicar aquele que me prejudicou, de perseguir aquele irmão? Então, assim, a gente não adianta a gente querer exibir virtudes que a gente ainda não possui. Se a gente, segundo Hermínio, se a gente não tiver paciência e tolerância, o manifestante vai acabar admitindo, né, que a gente não, não consegue estabelecer um diálogo, não vai convencê-lo a nada, porque a gente ainda está na condição mesmo, ou até inferior, pior do que ele. Então, a gente precisa mostrar boa intenção, a gente precisa mostrar essa paciência, essa tolerância, que aí sim a gente pode conseguir, através, né, dos nossos sentimentos, boas intenções, convencer. Então, o doutrinador, ele precisa, né, dispor de 5 qualidades básicas que ele traz para a gente aí nesse livro. Formação doutrinária sólida, familiaridade com o Evangelho de Jesus, autoridade moral, fé inabalável e vigilância constante, amor, a doação, que vai ser o grande ativador. O impacto do amor sincero no coração de um irmão que sofre é uma das coisas mais impressionantes e comoventes do trabalho de doutrinação. Também são importantes a paciência, a sensibilidade, o tato, a energia, a empatia, a humildade, destemor, prudência, saber falar e saber ouvir, né? E também tem outros participantes numa reunião mediúnica, ele traz essa passagem aí de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, falando, né, fazendo uma metáfora aí do corpo em relação aos seus membros para ilustrar essa necessidade, essa unidade num grupo de pessoas que são diferentes, mas precisa ter uma harmonia, né, entre essas pessoas. Ele deixa isso. Também tem os espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, tanto os orientadores, mentores, socorristas, benfeitores, que são trabalhadores ligados direto ou indiretamente a esse grupo, e aqueles os sofredores ou enfermos em desequilíbrio, envolvidos em dolorosos processos de atordoamento moral. E cada grupo vai ter os seus guias e protetores, que merece, é importante isso, lá no livro está bem explicadinho em relação a isso, que são enormes essas responsabilidades desses amigos invisíveis e as qualificações exigidas para as tarefas que desempenham junto a nós. Contamos com a ajuda desses companheiros, bem esclarecidos e competentes, mas precisamos oferecer-lhes um mínimo de condições. E o perfil dos necessitados? Perturbação espiritual, apego material, fixação mental, obsessão, são muitos infelizes e necessitam de muita compreensão. Nós também temos aí os dirigentes das trevas, né? A figura que frequentemente nos trabalhos, aparece frequentemente nos trabalhos de desobsessão,
Comparece para quê? Para observar, estudar, sondar o doutrinador, sentir mais de perto os métodos de ação do grupo, a fim de tomar as suas providências. Não são executores, gostam de deixar bem claro que são chefes. Mas também temos aí os planejadores, que estudam a problemática para traçar os planos com extrema habilidade. Temos os juristas, autoritários, são frios e aplicadores da lei. Temos aí o executor, que sente-se totalmente desligado de responsabilidade quanto às atrocidades que pratica, pois ele não é o mandante, ele apenas executa as ordens. Temos os religiosos, que apresentam-se quase sempre como zelosos trabalhadores do Cristo, sempre empenhados na defesa da sua igreja. O problema desses queridos companheiros é o desarvorado, porque são desarvorados, é o poder. Temos os intelectuais, descrentes, indiferentes, materialistas, religiosos ou não, brilhantes, demoram-se na doce e venenosa contemplação narcisista da própria inteligência. Temos o materialista que viveu na carne convicto de que, além da matéria, nada existe. Não fica difícil admitir que, a despeito da descrença em si mesmo, ele sobreviveu. Temos os vingadores que querem se vingar, né? Às vezes a vingança até impessoal, ou pessoal, mas quer se vingar. Temos os magos e feiticeiros que têm conhecimento, né, das forças da natureza, que a gente não tem que se impressionar com seus gestos, talismãs, evocação, né, com tudo que eles trazem. Temos os magnetizadores e hipnotizadores, que eles, os superiores, vão recorrer a esses recursos para ajudar a socorrer, aliviar, corrigir, mas os desajustados para dominar e punir. E as mulheres, que eu achei muito interessante, né? O que ele traz no capítulo falando sobre as mulheres. Que a mulher, ele faz as perguntas: há mulheres obsessoras? Há mulheres que se vingam, que perseguem, que odeiam? Sim, mas em número bem mais reduzido que os homens. O mais comum, porém, em trabalhos mediúnicos, é encontrar mulheres que vêm recolher nos seus braços amorosos os companheiros recém-despertos. São velhos e seculares amores, mães, esposas, filhas, irmãs, que guardam ternuras profundas, alimentadas em esperanças que nunca se apagaram nem nunca esmoreceram. Muito interessante isso. E esse grupo deve estar perfeitamente preparado para as inúmeras formas de manifestação, porque elas são imprevisíveis e inesperadas. Seja quem for que compareça diante de nós, é um espírito desajustado que precisa de socorro. Alguns bem mais desarmonizados do que os outros, mas todos necessitados. Uma coisa é certa, não podemos nunca subestimar. E esse grupo mediúnico é esse instrumento, segundo Hermínio, de socorro, de ferramenta de trabalho, campo de experimentação fraterna, escada por onde sobem não apenas os nossos companheiros desarvorados, mas subimos também nós, que tentamos redimir-nos na tarefa sagrada do serviço ao próximo. Assim, a primeira regra do diálogo com os irmãos em crise é a paciência e tolerância. Toda conversa com eles é um permanente exercício dessas duas virtudes. E aí, caminhando para a nossa finalização, para a finalização do nosso trabalho, eu achei essa imagem aí lindíssima, né? Diz Hermínio, assim, quando conseguimos transmutar-nos em amor ante aos companheiros que sofrem, estamos nos colocando no sentido e na direção que segue todo o universo. Quem poderá resistir? Se Deus está conosco, dizia o nosso Paulo, quem estará contra nós? Então é isso, né? O, o que eu tinha para estar
apresentando para vocês desse livro que até então eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tinha pego para estudar e para ler com tanta assim atenção, né? Por causa da responsabilidade de se fazer o trabalho. E nossa, ele é um convite mesmo para estudo, para as reuniões mediúnicas, inclusive quando a tia Sônia me propôs, eu conversei lá com o pessoal da mediúnica do Meimei, e eles disseram que já fizeram essa leitura no grupo da mediúnica. E agora a gente está fazendo a leitura daquele livro, aconteceu na Casa Espírita, no início das nossas reuniões. Mas depois que terminar, eu vou propor que a gente leia novamente, porque ele traz muitos ensinamentos, muitos alertas. E Hermínio, nesse ponto, ele tem total autoridade para escrever o que ele escreveu, porque ele não só estudou, mas como ele também passou anos na vivência, nessa prática desse trabalho. Então, melhor do que ninguém, no sentido de não estou de maneira nenhuma menosprezando qualquer outro que tenha feito um trabalho, mas ele, nesse livro, ele coloca toda a sua experiência. Então, melhor do que qualquer outro é todo aquele que trabalha com a doutrinação, com a dialogação, num grupo mediúnico, tem autoridade para falar porque vivenciou, né? Principalmente se tiver sempre amparado, sempre, vamos dizer assim, apoiado nas obras doutrinárias. Então é isso. Muito bem, Georgia. Obrigado pela explanação, pelo estudo, né? E o quanto que é importante. é, Como que, no geral, né, a gente tem aquela ideia, primeiro, de que morreu vira santo, né? Eu tenho algumas vivências de pessoas, e aí vem o processo de obsessão, não só de lá para cá, mas daqui para lá. As pessoas, o pai morre, a mãe morre, eles vão pro túmulo lá, ficar chorando as pitangas, como se agora virou santo, vai poder me ajudar, né? E o quanto que isso é enganoso. E esse processo todo, como médium, somos tentados a nos sentir acima dos outros, e quando na verdade Jesus veio ao mundo para nos servir, né? Quem sou eu para não seguir esses passos? Né? É importante a gente ter essa consciência. Carly, temos perguntas no chat? Como é que tá? Abrimos espaço, né, para o pessoal trazer suas conclusões, suas considerações. Pois é, não temos, mas se alguém quiser falar alguma coisa, é o momento. Eu só tenho a agradecer, e como você, Georgia, também, a gente, assim, lê alguns trechos, algumas coisas que a gente tem contato com esse livro, a gente sabe da importância dele, mas esse olhar mais profundo de parar, de estudar, eu acho fundamental, e com certeza esse empurrãozinho que faltava para mim, você trouxe. Então, só tenho a agradecer. Se alguém quiser falar, por favor. Luciana? Eu só queria colocar algo que para mim foi muito importante ouvir. Conscientes da nossa, vou falar no eu, né? Conscientes da minha falta de condições e sem falsa modéstia, observando as dificuldades íntimas, os conflitos, o quanto a vontade de fazer, de planejar, de construir algo de bom, né? Digo especificamente no movimento espírita, na área doutrinária, né, da mediunidade, faz com que os espíritos amigos potencializem aquilo que não existe. E o trabalho, então, ele flui de uma maneira harmônica, é, produzindo frutos e aprendizados para todo mundo. Então, eu quis falar isso por quê? Porque muitas vezes eu observo em nós espíritas aquela situação do mea culpa, não valho nada, não estou pronto. E com isso,
a gente perde santas oportunidades de trabalho buscando deixar para aquele que tem mais experiência, mais conhecimento e que, portanto, deve estar à nossa frente. Muitas lideranças se omitem, eu penso, e até observo por conta dessa falsa humildade, né? A gente ter consciência, mas não ter a falsa humildade em nome do comodismo para não se expor ao trabalho, né? Eu queria colocar isso. Muito bom. Realmente, a gente pensa que ou eu sou muito bom e preciso estar à frente, ou então eu não sou nada, não tenho nem que estar trabalhando, né? A gente tem essas duas visões. Eu sou muito bom, eu tenho que estar dirigindo esse grupo, eu tenho que. Ou então eu fico naquela situação, né? Eu não tenho que fazer nada, não vou contribuir com o quê? Ele está falando, ele falou o tempo todo ali, ele fala o tempo todo no livro amor, compreensão, paciência, tolerância. Claro, e ele coloca um mínimo de preparação com um mínimo de instrução. Não é que a pessoa tem que ficar alheia. Eu não preciso, eu sou um analfabeto na doutrina. Não. A gente precisa começar a nos movimentar no sentido de estar lendo, de estar prestando atenção em quem sabe, no quem está passando, nas palestras, nos estudos, por menos condições que a gente acha que tem, a gente sempre vai apreender alguma coisa. Mas não é ficar no negacionismo ou então dizendo assim, não presto para isso, né? Eu presto, sim, se eu tiver amor, boa vontade, se eu tiver, é, principalmente, né, a questão do meu sentimento, do meu coração de me entregar, aquele trabalho, o trabalho vai fluir e, é claro, desde que haja a boa vontade com sinceridade, nós temos quem para nos amparar? Os nossos trabalhadores espirituais. Eles não vão nos abandonar. Lembra aquela questão do Divaldo que ia fazer as palestras, sempre apareciam para ele, faziam, e ele falava, era tudo perfeito. Até que um dia ele se viu sozinho. E o que que o Espírito falou para ele? Olha, eu vou quebrar teu galho dessa vez, mas você precisa estudar. É isso aí, gente, né? É nesse sentido aí. Oi. Interessante. Olha só, eu coloquei ali, eu não tenho link, mas tem um seminário que nós fizemos em 2021 também, viu, Georgia? Sobre o diálogo com as sombras, é de Eden Lemos. Quem indicou, inclusive, foi o Orson. Né? São 6 módulos, é bem explicadinho para quem tem dificuldade de ler, né, o livro, de estar sozinho. É muito interessante, ele é bem explicativo, nós voltamos a fazer. Mas eu acho que é um livro que tem que ser estudado sempre, realmente, né? E outra coisa que eu achei interessante, ele traz, como ele deixa claro no livro, ele procurou escrever um livro de fácil acesso, ou seja, que as pessoas consigam ler e compreender. Ele traz muitas experiências, muitos casos vivenciados, bem simples de você compreender o que ele está querendo dizer antes de começar a contar. Ou seja, ele faz a parte da instrução, mas ele traz o exemplo para que a gente possa compreender. Isso torna-se mais fácil a leitura, né? Você chega lá, entendi o que que ele quis dizer com aquilo, com esse exemplo aqui que ele deu. Muito interessante. Rapidinho, como ele falou a questão do exemplo do relógio, a questão do compromisso com a hora. E aí falou, você coloque o relógio à sua frente na mesa, não ao lado, não em cima, não embaixo, à sua frente, de modo que você possa olhar o relógio sem você fazer nenhum movimento, nada que vai indicar que está na hora de terminar a sessão, então o espírito, né, já quer ir embora, né, quer fugir, né? Não vai ficar aqui. Então, ele conta isso, que inclusive aconteceu com ele e o grupo que ele participava, da questão do relógio ser colocado à frente na mesa, né? Que fique numa posição que você não precisa fazer movimento brusco, nem muito menos desviar o olhar, olhar para baixo, para o pulso. Ele coloca algumas coisas muito interessantes. Ele tem vários livros, na verdade, que ele conta as experiências dele. Eu gosto muito de autor encarnado que vivencia também, né? Ele tem muitos livros que ele conta experiências dele nas reuniões mediúnicas que são fantásticas, inclusive de espíritas que partem para o mundo espiritual, uma condição triste. Ele traz Ele, muito ele isso. até conta uma história de um dialogador, de um palestrante espírita, muito experiente em mesa mediúnica, que uma vez chegou numa reunião e falou que um dos maiores medos que ele tinha era de morrer, de desencarnar. Aí ele falou, ué. Aí disse que a pessoa da plateia perguntou, ué, mas como assim?
Você está dizendo aí, você é um espírita, conhecedor da doutrina, trabalho mediúnico, você tem medo de desencarnar? E claro, eu sei como é que é o lado de lá, eu sei o que que fica visível, o que eu vou chegar a fazer quando eu chegar lá. Ou seja, conhecendo tudo que ele conhece, sabendo que na carne ele tem um limite, quando chegar lá que não tiver mais, aí, né? Daí eu mesmo, eu tenho medo, morro de medo de desencarnar por conta exatamente do meu conhecimento do outro lado e sabendo das minhas imperfeições, né? Eu Então, conheço o fundo do mar, né? Sei. exatamente, não vou mergulhar. A Silvia levantou a mão antes, Silvia. Não, é só para corroborar mesmo com essas questões. Parabéns, Georgia. A sua palestra foi bastante explicativa, foi gostosa, foi muito boa mesmo. E corroborando com essa situação que a Luciana traz, né? E é bem essa questão, só agora para falar dessa questão do espírita que tinha medo de morrer, eu conheci um espírita que tinha medo de espírito, né? Então, na mesa mediúnica, ele se borrava de medo de espírito, mas enfim. Uma coisa que eu achei bem interessante com relação a essa questão do trabalho, né? É que os espíritos que se apresentam nas mesas, né, nas nossas reuniões, é porque ah, poxa, mas eles não podem evoluir lá do outro lado? Claro que podem, mas só que eles estão muito em paralelo com os nossos conhecimentos. Então, eles precisam de nós, exatamente para isso. Por isso que a gente não pode permitir, mesmo a gente se achando, né, Lu? Que não estou preparado, não sou bom, não consigo, tal. E uma vez também, numa mesa mediúnica, ele falou, poxa, além de vocês como encarnados, vocês só têm que vencer a vocês mesmos para estarem aqui. Né, a boa vontade, né, você tem que se levantar e ir para uma reunião espírita. Hoje a gente não precisa nem sair de casa, né? A gente faz online. E ele falou: agora, quando nós estamos do lado de cá, além de a gente também ter que ter essa situação da boa vontade, a gente depende de vocês. E aí fica muito mais complicado. Eu achei excelente também essa posição dele. Obrigada, viu? Mas alguém gostaria de participar? Fazer uma observação? Geórgia, abrimos espaço então para suas considerações finais. Assim, eu acho que já falamos bastante, né? Mas eu tenho uma frase que uma vez eu estava fazendo um trabalho para uma palestra e eu achei essas frasinhas de Google e tal, e eu achei muito interessante e aplica-se, eu acho que a muita coisa, né? Ela diz assim: a batalha mais difícil é entre aquilo que sabemos e aquilo que sentimos, né? Isso é uma coisa muito importante da gente levar em consideração, é a gente tentar equilibrar o nosso conhecimento com o nosso sentimento, enfim, é a gente buscar esse equilíbrio para que esse trabalho no grupo mediúnico ele se torne um trabalho bem vamos dizer assim, sólido, né? Bem consistente, visando ali a harmonia, a afinidade, o respeito mútuo entre os participantes, porque a gente está lidando com espíritos, assim como nós, né? Mas só que nós estamos na posição de encarnados, espíritos que se perderam nessa longa caminhada aí de reencarnação e que eles não conseguem, como a Silvia bem lembrou aí, encontrar sozinhos o caminho que vai levá-los de volta a essa luz abençoada de Cristo, de Deus, nosso Pai, e o trabalho de doação na doutrinação, na dialogação, com empatia, com amor sincero, vai tornar esse retorno vai conseguir fazer com que esse espírito sofredor volte para o caminho. Não importa quanto tempo vamos ter que
conversar, que colocar-nos à disposição, mas ele vai conseguir achar o caminho novamente do qual ele se perdeu, lembrando que no futuro seremos nós os necessitados dessa luz para caminhar, né? E Hermínio deixa isso aí muito claro para a gente. E colocando a questão da vigilância permanente, da questão a vigilância é o nosso alerta, a prece é o nosso escudo. Então é isso que a gente tem que vigiar, não é que a gente precisa se transformar em santo, porque até mesmo não vamos conseguir esconder isso deles, daqueles que vêm pedir o nosso socorro. Mas a gente precisa estar afastando, dentro da medida do possível, os maus pensamentos, mas isso é o quê? Isso é um recurso, vamos dizer assim, um conselho para qualquer pessoa, seja ela espírita, católica, protestante, ou seja lá o quê, é a questão do pensamento, da questão de afastar os maus pensamentos e sempre fazer o recurso, porque todo que é cristão, independente da denominação religiosa, vai ter a sua prece, a sua oração, vai ter o seu momento de conversa, usar esse recurso para quê? Para poder se blindar, se proteger, né? E aí, dessa maneira, a gente sabe que a gente nunca vai saber o suficiente, cada caso é um caso, cada manifestação é uma, a gente tem surpresas, a gente tem aprendizagens, a gente tem uma série de coisas que envolvem um grupo mediúnico, mas o importante é isso. É a dedicação, é o estudo, é a harmonização do grupo e, como fala, arregaçar as mangas e pronto para a ação. É isso aí. Era isso o recado aí, tá bom, gente? Muito obrigado, Georgia, né? De coração mesmo. Para mim, uma palavra que vem sempre me perseguindo chama-se equilíbrio, né? O quanto que a gente precisa ter. Precisa ter o estudo, sim, mas precisa ter a prática. Você não pode se achar que você é o santo, né? O mais evoluído, mas também você não é o menos evoluído. Então, tudo é o equilíbrio. Estamos todos em evolução. E evoluir me lembra aquela história, se não me engano, dos gregos, que fala que são duas asas, né? A sabedoria intelectual e viver, né? Botar em prática. Então aí a gente vai evoluindo. É equilíbrio, são duas asas. Não consegue se voar com uma asa só. Ué, lembrando lá o slidezinho lá, a figura do início da palestra. Tentar adquirir experiência apenas com teoria é matar a fome lendo cardápio, né? Você vai querer, você vai ler o cardápio e vai assim, opa, já estou saciado. A gente ainda não chegou nesse ponto, né? Já salivei que chega, né? A gente ainda não conseguiu chegar lá, né? Só ler o cardápio e ficar assim, opa, legal, o restaurante vai falir. Opa. Hum. Vou pedir para Miriam fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Miriam? Eu acho que a Miriam não está perto do aparelho. Pode ser você, Silvia? Agora pode, agora eu já achei o microfone. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos com o coração assim leve, alegre e assim bebidos dessa fonte de sabedoria prática, né? É muito bom a gente estar reunido e sentir a presença da espiritualidade, trazendo para cada um aquilo que efetivamente precisava. Cada palavra dita pela nossa irmã, pela nossa querida Georgia, trouxe para o coração da gente muito alento, alimentou a nossa parte do intelecto com coisas que às vezes precisávamos ouvir e às vezes não sabíamos. Então, a gente agradece a nossa irmã pelo seu preparo, pela sua boa vontade, pelo seu estudo da manhã de hoje, agradece a espiritualidade superior e damos encerrada por essa parte aqui da palestra e para continuarmos os nossos trabalhos. Deus seja louvado, obrigada. Que assim seja, graças a Deus.
Então, muito Obrigado, obrigada. Silvia. Obrigado, Georgia. Né? Eu Se só assim preocupe. queria agradecer a oportunidade, porque quando ela vem, né, o pedido traz uma certa ansiedade, uma certa insegurança, mas ao mesmo tempo impulsiona. Tem que estudar, olha, você tem que estudar, você tem que fazer. E aí você vai caminhando, daqui a pouco a ideia clareia na sua mente e você consegue, né, concluir o trabalho. Então, eu agradeço a vocês muito e outras oportunidades nós teremos de estarmos juntos. Grande beijo a todos e eu agora vou precisar me ausentar. Tchau, Obrigado. Nós que agradecemos, né? tchau. Tchau, tchau. Rodrigo, já parou a gravação, Rodrigo?